Supers! Tudo bem com vocês, meu quarto ano querido? Vamos começar a nossa aula. Hoje a aula é de História. Terça-feira, 22 de setembro, estamos começando a nossa semana. Abrindo o caderno na página 38. Vamos lá? Preparado? Achou um lugarzinho aí sossegado para a gente fazer a nossa aula? Agora, desliga a televisão, deixa o cachorro do lado, deixa o brinquedo do lado e ó, prestando atenção na aula, certo? Podemos começar? Página 38. Guerras e alianças entre os indígenas e os europeus. Você sabe que o Brasil, quando foi descoberto em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral, houve o primeiro contato com os índios e foi um contato pacífico, não teve conflito, não teve guerra, mas os portugueses resolveram colonizar o Brasil. E não era só os portugueses, não, que estavam de olho, os franceses, holandeses, todo mundo estava de olho aqui nessa terra, terra maravilhosa. Bom, aí então o negócio fica um pouquinho mais tenso, certo? Vamos lá então, página 38. A ocupação efetiva das terras pelos portugueses fez com que a relação com os indígenas ficasse tensa. Isso gerou muitos conflitos, né? Em 1556, os franceses também ocuparam parte do território brasileiro. Ui! Meu, hein? Foram embora, que pena. Bom, tô brincando. Bom, eles vieram, os franceses, e ocuparam parte do território brasileiro, uma região que hoje faz parte do Rio de Janeiro. Ali fundaram a França Antártica, os dois países europeus. Portugal e França aproveitaram-se, sabe do quê? Da rivalidade entre as várias tribos indígenas para usá-las em seu favor. Aí começa um pouquinho de conflito, né, meus amores? Então, olha para o mapa agora, tá? Os potiguaras, tupinambás, né, e tamoios, olha para o mapinha, estão vendo? Então, eles eram inimigos dos portugueses. Bom, então, França se usou disso, né? Os tabajaras e os tupiniquins, eles eram aliados, tá bom? Os caetés, neutros. Não era nem desse, nem daquele, tá bom? Então, olha que interessante, né, meus amores? Tanto os portugueses como os franceses se usaram, né, das rivalidades entre as tribos ao seu favor. Bom, então vamos lá. Continuando. Página 39. Primeiros povoados, vilas e cidades. No início da ocupação do Brasil pelos portugueses, a maioria das pessoas estabeleceu-se nas regiões próximas ao litoral, tá bom? Os primeiros povoados eram bem simples, com poucas casas e assim um pequeno comércio, às vezes, de repente nem tinha, tá? Bom, as ruas elas eram bem estreitas, não havia calçamento, era barro mesmo quando chovesse, tá bom? Esses primeiros povoados, eles eram chamados de arraiais, tá bom? Bom, esses arraiais, gente, alguns deles podiam ser elevados a vilas depois que fosse instalada a Câmara Municipal e erguido o pelourinho, que era um símbolo do poder público português. A Câmara, gente, ela era a sede do governo local. E o pelourinho, ele era o local onde aconteciam as sentenças da justiça, onde as sentenças eram executadas, tá bom? Então, a gente está vendo aqui, ó, o primitivo Paço Municipal da Vila de São Paulo de Piratininga, em 1628. É o mais antigo documento iconográfico conhecido de São Paulo. Bem bacana, né? Muito bem. Então, vamos recapitular esse trechinho para ver se você entendeu. Os primeiros povoados eram chamados de arraiais, tudo bem? Para eles
virarem vilas, serem elevados a vilas, tinha que ser instalada a Câmara Municipal e erguido o Pelourinho, tá bom? A Câmara era a sede do governo e o Pelourinho era o local onde as sentenças da justiça eram executadas. Gente, essas vilas, elas só passariam a ser cidades por ordem do rei, certo? O rei lá de Portugal, que enviava um representante para morar no local, tá bom? Então, aqui a gente está vendo, olha, lá na página 40, a gente está vendo, ó, as vilas só passavam a ser cidades por ordem do rei. E ele mandava um representante para morar no local. Salvador foi a primeira cidade brasileira, tá? Ela foi criada para ser a sede do governo geral do Brasil, no Brasil, e o local de moradia do governador. Então, primeira cidade brasileira, tá bom? Salvador. Ela foi fundada em 1536. Tá aqui, né, ó, Salvador. Tudo bem? É, meus amores. E a segunda cidade foi São Sebastião do Rio de Janeiro, tá bom? É, meus amores, foi a segunda cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, que passou a se chamar Rio de Janeiro, segunda cidade. Primeira Salvador, segunda Rio de Janeiro. E a terceira cidade do Brasil, gente? Na Paraíba, é, gente, João Pessoa. Ela teve vários nomes, tá? Sua fundação ocorreu depois que os portugueses e indígenas tabajaras fizeram um acordo de paz. Salvador, Rio de Janeiro, João Pessoa. Bom, viver em uma cidade colonial, será que era fácil? Bom, eu já vou te falar logo de antemão que não tinha eletricidade. E, então, não era nada fácil. Não era, meus amores. Bem difícil. Então, vamos lá então. O centro principal do mundo colonial era o campo. A maioria das pessoas vivia no campo, nas fazendas de cana-de-açúcar ou de criação de gado. No entanto, era nas cidades que os fazendeiros faziam negócios e a família tinha uma vida social, certo? Então, festa tinha que ir para a cidade, tá bom? Na cidade, as pessoas encontravam-se para conversar, trocar informações sobre os acontecimentos, já que a vida lá na fazenda era bem isolada, né? Eles não ficavam sabendo das coisas. Bom, olha então essa fotografia do Centro Histórico de Salvador, Bahia, tá bom? Essa região da cidade, conhecida como Pelourinho, ainda preserva as características da arquitetura colonial portuguesa. Então, olha para os sobrados, um coladinho no outro. Olha que interessante, né? A parte, gente, térrea, tá? Olha aí, aqui assim, essa parte térrea, às vezes era um comércio, tá bom? Um depósito, uma loja, né? Uma oficina. Bom, o chão nesse andar térreo normalmente era de terra batida, tá? Dá uma olhadinha aqui. Normalmente era assim, tá? O andar térreo. No andar superior, certo? Havia a sala da frente, que era usada para a vida social. Nessa sala eram feitos os jantares, as reuniões sociais, né? E a parte de trás. A parte de trás era onde os aposentos da família, os quartos, né? Onde as pessoas dormiam. Bom, modo de vida nos povoados, eu estou lá na página 42. Gente, como que eles viviam? De uma forma bem simples, a vida era simples, tá? Era comum as pessoas adotarem hábitos dos índios, como dormir em redes ou em um tablado de madeira. Cama era artigo de luxo, nem todo mundo tinha, dormia na rede mesmo, tá? As casas eram de um andar e equipadas com poucos móveis, não tinha guarda-roupa, gente, eram baús, tá? Móveis de madeira, bancos, mesas, tá bom? Poucos utensílios, às vezes não tinha nem prato, certo? Comiam, né? Em pratos de madeira ou feito de folhas de vegetais. A alimentação também
bem simples, tá? O alimento básico era farinha, feita de mandioca ou milho, vegetais que os colonos aprenderam, né, a cultivar com os indígenas. Aqui a gente está vendo um exemplo moquém, tá? Ó, moquém, forma de cozinhar indígena, muito utilizado para assar ou defumar. Olha só, né? Que interessante, né? O churrasco gaúcho e alguns pratos nortistas, como o peixe assado em folhas de bananeira, né, comprovam essa influência. Olha aqui, né? Que bacana. O moquém era uma forma de cozinhar indígena. Bom, e a família, hein? A família, gente, olha que interessante, tá? A família, para os portugueses, a família era pai, mãe, os filhos, né? Casados pela Igreja Católica. E olha que interessante aqui, a gente está vendo nessa família o pai, a mãe, os filhos e, né, as pessoas que foram escravizadas, né? E essa pessoa é uma pessoa rica, então ele tinha também as pessoas que ele escravizava, os negros que vieram da África, né? Esse povo foi escravizado. Então vamos lá. Para os portugueses, a família deveria ser composta pelo pai e pela mãe, que deviam ser casados pela Igreja Católica e pelos seus filhos e agregados. Era assim nas grandes fazendas do interior. Nesse tipo de arranjo familiar, o pai tinha o poder sobre toda a família. Ele casava a filha, mandava na mãe, nos empregados, em tudo, né? E todos os trabalhadores da sua fazenda, incluindo os escravizados, que dirá esses então, né? Esse tipo de família que o pai mandava absoluto, né, em tudo, chama-se família patriarcal. O pai mandava em tudo, certo? Era assim a família colonial. Bom, professora, mas só tinha esse tipo de família? Não, claro que não, certo? Tinha também outros modelos de família nas vilas e nas cidades, né? Muitas mães, elas criavam os seus filhos sozinhas. Por quê? Ou elas eram viúvas, ou porque os pais estavam em expedições pelo interior que poderiam durar anos, tá bom? Outros casais também não eram formalmente casados, não vinham muitas mulheres portuguesas, então os homens aqui casavam com mulheres indígenas, então era um acordo ali, e o pai acordava e pronto, né? Estavam casados de boca. Enfim, tinha isso também, certo? Então, se o pai autorizasse, eles já eram um casal, considerado casados, tá? Muito bem, meus amores. Situação, problema, página 44. Vamos lá, super. Está prestando atenção? Difícil essa vida nessa época, né? Você está pensando no seu videogame, na vida boa que você tem, né? Criança com 10 anos, assim, trabalhava, ajudava muito. E as meninas, né? Numa família patriarcal, às vezes com 13, 14 anos, o pai já arrumava um casamento ali por interesse. Era difícil, hein? Bom, converse com seus colegas, no caso eu estou conversando com você, sobre as seguintes questões. Você considera que exista um tipo ideal de família? Você considera que exista um único tipo ou um tipo ideal de família? Pensa aí. Tá? Você poderia dizer que não, existem vários tipos de famílias, né? Existem famílias que é a mãe que cuida, existem famílias que é só o pai que cuida, enfim, meus amores, tendo respeito, né? Entre as pessoas da família, isso é muito importante, porque a família, uma família unida, jamais será vencida. O ruim é quando um briga com o outro, né? Então, na família, todos ali querem a mesma coisa, né? Partilhar a vida, crescer, ser feliz. Então, em sua opinião, o que é mais importante para que um grupo de pessoas considere-se uma família? O amor, o respeito, né? Principalmente respeito entre as pessoas, porque elas querem construir uma vida em comum, não é verdade? Mas, enfim, respondendo aí, não se esqueça, letra inicial maiúscula, tá bom? A religiosidade e as festas. Bom, as festas eram praticamente, né?
todas as festas eram assim religiosas, então começavam com uma missa, tá? Então, ó, os portugueses trouxeram muitas festas e comemorações populares para o Brasil. Em geral, elas estavam ligadas ao calendário religioso católico. Eram celebradas datas como Páscoa, Natal e dias aí dedicados aos santos. Por isso, elas começavam com uma missa, procissão pelos povoados e pelas cidades, tá bom? Festa junina é também. Como era um povoado no período colonial, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de resposta para vocês. Ele era simples, com poucas casas, um pequeno comércio, às vezes, né, ruas estreitas, de terra, certo? Pode escrever do jeito que você entendeu. Só faça aí letra inicial maiúscula, coloca uma vírgula, um ponto final, aquelas coisas básicas que eu estou te ensinando, né, super, na aula de português. Use aí os seus superpoderes, é. O que significava a instalação de uma Câmara Municipal e de um pelourinho em um povoado? Ah, gente, o que acontecia, né? A Câmara e o pelourinho eram um símbolo do poder público português. Quando um povoado passava a ter uma Câmara, significava que havia um governo e um lugar para executar as sentenças no local. E então o povoado era elevado à condição de vila, deixava de ser um arraial e virava uma vila, certo? Muito bem. Pause a aula sempre que for necessário. Combinado? Continuando então, meus amores. Como uma vila passava a ser uma cidade? Passava a ser cidade por ordem do rei, quando este enviava um representante para morar no local, como aconteceu e a gente viu Salvador, primeira cidade brasileira, e o governador-geral foi para lá, certo? 4. Vamos fazer um exercício que se chama Como seria a sua vida se... Então vamos lá, ó. Escreva um pequeno texto contando a sua história, como se você estivesse vivendo lá naquela época, período colonial. Para isso, pesquise na sua apostila, em outros materiais, se necessário, internet, livros sobre a vida no período colonial. Uma vida bem simples, né? Comida simples, casa com móveis, poucos móveis, simples. Pense em todos os elementos que você precisa para viver. Sua moradia, trabalho, vida social. Não, não tinha indústria, não, ainda não. Vida social, alimentação. Alimentação é uma coisa boa naquela época, né? Bem saudável. Não tinha os alimentos ultraprocessados, né? Que fazem muito mal à saúde, embora sejam gostosos, não são tão bons para a nossa saúde. Escolha onde você moraria, cidade, povoado, enfim. Meus amores, então vamos lá. Como seria a sua vida se você morasse em uma cidade colonial do Brasil? Como seria a sua vida? Aí você vai escrever, né? Como seria a sua vida? Como seria a sua vida se você morasse em um povoado colonial? Então vamos lá, ó. Como seria a sua vida se você morasse em uma cidade colonial do Brasil? Como seria a sua vida se você morasse em um povoado? Povoado, mais simples ainda, não é verdade? Como seria a sua vida, hein? Não se esqueça, hein? Precisa comer, ter casa e o trabalho, né? Pensa aí, como seria a sua vida? Agora pense em tudo que você aprendeu nessa etapa, como eram os povoados, vilas, cidades coloniais, as famílias, as festas e os hábitos no período colonial. Quais são as diferenças entre a vida atual, né, a vida de hoje e a vida no período colonial? Gente, muita diferença, não é verdade? Temos mais móveis, temos eletricidade, a nossa família. A gente vive com a família, mas a nossa família está um pouco mais aberta, não é verdade? Meus amores, a comida bem diferente, enfim. Pode fazer aí a resposta que você quiser, de acordo com o texto. Eu vou te dar um exemplo, ó. Exemplos de respostas, tá bom? Os costumes, ó, quais são as diferenças entre a vida atual e a vida no período colonial?
Os costumes, a maneira de viver e o modo de pensar eram bem diferentes do nosso no período colonial. A maioria das pessoas morava na zona rural, hoje a maioria mora nas cidades, tá? A família era comandada pelo pai e as festas eram basicamente religiosas, tá? Você pode falar a diferença também na comida, na casa em si, né? Os móveis, pode sim. E quais são as semelhanças? Também existem, tá? Moramos com as nossas famílias, até hoje nós moramos com as nossas famílias, certo? Temos festas religiosas, comércio, pagamos impostos. Não falou aí, mas né, naquela época se pagava imposto e a gente continua pagando impostos. Enfim, pensa aí nas diferenças e nas semelhanças. Pode pôr um pouco do meu, colocar um pouco do seu, pode, fique à vontade, certo? Pausando sempre a aula quando for necessário. Se ficou alguma dúvida, meu amor, minha querida, pode me escrever, certo? Conclusão: a vida era bem difícil no período colonial. Graças a Deus a gente vive em outra época, né? Com energia elétrica, com mais conforto, com máquinas. Temos os problemas hoje? Temos, mas sendo pessoas do bem, exercendo a nossa cidadania, a gente vai construir um Brasil cada vez melhor. Meus amores, beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente.